gostaria de falar um pouco para vocês sobre a Comissão de Anistia e a importância da Comissão de Anistia para a democracia no Brasil. Primeiro, o que é a Comissão de Anistia? A Comissão de Anistia é uma comissão de Estado que cumpre um mandamento constitucional, o mandamento constitucional da transição, da justiça de transição. Transição do quê? Transição do estado de exceção ou ditadura para o Estado democrático de direito. Então, a Constituição de 88, ela comanda que haja a implementação de alguns mecanismos, um deles é a reparação, outro deles é o binômio memória e verdade. E incumbe a Comissão de Anistia a cumprir esse dever constitucional de reparação. Reparação integral, ou seja, é a reparação econômica, mas também é a reparação simbólica, é a reparação, no caso de contagem de tempo de serviço, no caso de pessoas, estudantes que foram expulsos da universidade, poderem voltar aos bancos escolares, às universidades, para concluírem a sua graduação, se assim desejarem, se foram demitidos, se for o caso, se ainda houver tempo de vida produtiva, que voltem ao trabalho ou que sejam indenizados por isso. Enfim, a reparação de um modo integral. E principalmente o pedido de desculpas, que é o pedido de desculpas que a comissão faz para aquela pessoa que foi perseguida por ter errado ao perseguir politicamente. Transformado cidadãos e cidadãs brasileiras em inimigos do Estado. Então, isso é o terrorismo de Estado. E o que aconteceu? Isso tudo aconteceu, esse tipo de perseguição política, por motivação exclusivamente política, foi o que aconteceu após o golpe de 1964. Então, primeiro pressuposto, em 1964 aconteceu um golpe de Estado no Brasil. Esse golpe de Estado, a esse golpe de Estado se seguiu uma ditadura. Isso foi muito ruim, não foi nada bom. Ditadura é sempre uma coisa ruim, não é uma coisa boa nunca. Essa ditadura produziu institucionalmente, sistematicamente, desaparecimentos forçados, perseguição, sequestros, assassinatos, enfim, uma série de barbaridades que foram cometidas pelo Estado brasileiro. Aquele Estado que deveria proteger os cidadãos estava perseguindo, estava torturando, estava assassinando pessoas, cidadãos seus, muitas vezes pelo simples fato de terem uma opinião divergente, de serem diferentes. Então, pelas mais variadas razões, houve perseguição durante esses anos, esses tempos sombrios, e então, quem teve algum episódio de perseguição política entre setembro de 46 e outubro de 88, 5 de outubro de 88, que é a data da Constituição, pode entrar com um requerimento individual pedindo a declaração de anistia política. A Comissão de Anistia, então, aprecia, julga esses requerimentos. A partir deste ano, de agora, de 2023, também será possível, a partir do novo regimento interno, que foi publicado recentemente, já publicado no Diário Oficial, então já está em vigor, é possível também acontecerem os requerimentos coletivos. Então, coletivos que foram perseguidos como coletivos. Esta população indígena, aquela comunidade quilombola, este grupo LGBTQIA+, este sindicato, aquele movimento social, enfim, qualquer coletivo que tiver sido perseguido político como coletivo vai poder entrar com o requerimento coletivo e aí vai ter a reparação simbólica, vai ter a reparação integral, que não contempla a reparação econômica, não vai ter nenhum tipo de indenização nesta hipótese do requerimento coletivo. Mas ele é igualmente importante
e terá a declaração de anistia política coletiva, caso sejam comprovadas realmente estas perseguições que serão alegadas no requerimento coletivo. Então, a comissão de anistia, ela tem essa função. E o que isso tem a ver com democracia? Tudo. Por quê? Exatamente porque nós não cumprimos esses mandamentos constitucionais de fazer a transição, usar esses mecanismos que a Constituição determina para fazer a transição para o Estado Democrático de Direito. Então, quais são os mecanismos? Já falei da reparação, já falei do binômio memória e verdade. Tem ainda a reforma das instituições, ou seja, aquela instituição que ainda precisa ser democratizada, então precisa ser reformada. E a responsabilização, inclusive no campo penal. Responsabilização de quem? De quem violou os direitos humanos, de quem perseguiu, de quem torturou, de quem fez cumprir essa determinação do Estado terrorista, do Estado de exceção, do Estado perseguidor com a população brasileira. Então, essas pessoas têm que arcar com a responsabilidade dos seus atos, seja no campo civil, seja no campo administrativo, seja no campo penal. Então, tudo isso tem que acontecer para que a gente complete a transição brasileira. A Comissão de Anistia é parte muito importante, porque ela é o órgão de Estado com competência exclusiva, inclusive ficou esquisito, né? Mas assim, com competência exclusiva para dar conta da reparação. E ao fazer isso, nós contamos a história, ou melhor, a própria pessoa conta a sua história e assim constrói essa memória e revela a verdade dos fatos, daquelas coisas todas ocorridas nesse período. E isso é muito importante, como a gente costumava ter um slogan na Comissão de Anistia, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Se a gente não lembra, se a gente finge que não aconteceu, se a gente esquece, a gente, sociedade, isso pode redundar, ou melhor, é só uma questão de tempo até redundar em violência. E a gente teve uma mostra do que pode ser essa violência no dia 8 de janeiro, agora desse ano de 2023. Então, todo o ataque que foi feito contra os três poderes, que foi feito de uma forma muito violenta, inclusive a gente assistiu pela televisão, né? De uma forma muito violenta e uma violência aparentemente inexplicável, eu explico dizendo que uma das razões, não é a única, claro, mas uma das razões foi justamente a gente não só não ter completado a transição, como ter tido retrocessos nesses avanços no campo da reparação e no campo da memória e da verdade. Os avanços que a gente teve até 2016, 2017 e eu diria até 2018 foram todos revertidos entre os anos de 2019 e 2022. Isso é muito grave, porque a gente não só não completou a tarefa, como aqueles passos que tinham sido dados, houve retrocessos. E esses retrocessos estão sendo agora sanados. Por quê? Porque a Comissão de Anistia continuou existindo durante esses anos todos, ela existe desde 2002, na verdade existe desde 2001, porque ela foi criada por uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, a lei é de 2002, ela continuou existindo, inclusive nos últimos 4 anos, só que ela foi completamente descaracterizada. E no lugar do acolhimento, no lugar do exame, se havia provas ou não havia provas, da perseguição política para a concessão da declaração de anistia do político, o que essa comissão fazia era culpar as vítimas, ou seja, aqueles requerentes, aquelas pessoas que estavam indo à comissão para poder buscar a reparação, buscar ouvir
que o Estado errou e o pedido de desculpas do Estado para elas, ouviam que, você sofreu, você teve que ir para a clandestinidade, você foi exilado, você foi torturado, bem feito, porque você é um criminoso, porque você é um terrorista, porque você não tem nada que vir aqui pedir nada, porque não teve perseguição não, o que você fez foi cometer crime, então nada mais do que aplicar a lei na época é o que foi feito para você. Então, isso é uma crueldade. Por quê? Porque a lei 10.559 foi descumprida. Houve ilegalidades nesses julgamentos e isso está sendo reparado pela atual Comissão de Anistia e continuará sendo feito assim, porque ela agora voltou a ser uma comissão de Estado. E, nesse sentido, ela pretende contribuir para o reforço dos alicerces e dos valores democráticos no Brasil. É de fundamental importância que toda a população brasileira acompanhe os trabalhos da Comissão de Anistia, porque isso está diretamente ligado à defesa do Estado Democrático de Direito. Todos precisam estar muito ligados na atuação da Comissão de Anistia, nas tarefas da Comissão de Anistia, nos julgamentos da Comissão de Anistia, acompanhar e fazer essa troca, né, com a comissão, porque depende da nossa vigilância que a gente não tenha mais a nossa democracia tão em risco quanto ela ficou muito recentemente. Eu espero contar com a ajuda de todas as pessoas nessa caminhada e desde logo digo da minha esperança, da minha alegria e a enorme honra que eu tenho de ser a primeira mulher a presidir a Comissão de Anistia. Muito obrigada.